tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando, presta atenção nisso aqui, ele ficou o quê? Só. Jacó ficou sozinho naquele momento. E olha o que diz mais: e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevalecestes. Tornou Jacó, disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Olha só como isso é forte. Ele disse que a vida dele foi o quê? Foi salva. Olha, pastor, naquele dia a vida de Jacó de fato, de verdade, mudou. A vida dele mudou. Não foi no dia que ele casou, não foi no dia em que ele teve filhos, não foi no dia que ele enriqueceu. O dia que a vida de Jacó mudou foi quando ele viu Deus o quê? Face a face. E olha o que diz: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava o Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó e o nervo do quadril. Preste atenção aqui no pastor, preste atenção aqui em mim agora. O Senhor seja gigante e que eu diminua, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam do Senhor, em nome de Jesus. Deus tem desejo de extrair de você uma versão melhor. Olha como isso é forte. Deus, Ele tem o quê? O desejo de extrair de você uma versão que é pior ou melhor? Melhor. Não tem nada mais poderoso que a luta. Não tem nada mais poderoso que a luta. Por que isso, pastor? Porque Jacó, quando ele nasce e ele cresce na sua adolescência, na sua fase adulta, ele tem uma natureza ruim. Ele tem o quê? Uma natureza ruim, uma natureza manipuladora. Quem conhece pessoas que têm uma natureza difícil? Tem gente que tem natureza difícil. Tem gente que é difícil de conviver. Você quer ver uma coisa? Tem membro aqui que é uma bênção. É uma bênção. Você fala com a pessoa ouve. Mas tem membro que a gente tem que andar. Tem obreiros que a gente tem que andar com sapatinho de algodão. Quem já viu esse ditado? O que é sapatinho de algodão, pastor? É pessoa e se você falar alguma coisa, entra para o coração e se torna sua inimiga. Fecha a cara para você. Não quer mais? Quem está entendendo, pastor? Tem gente que é problemática. Tem gente que a natureza é o quê? É difícil. Quem está entendendo, pastor? Tem pessoas da tua família que você conversa com tranquilidade, mas tem gente que se você colocar uma palavra mal colocada, a pessoa não quer mais conversa. Por quê? A pessoa com a natureza é o quê? Quem conhece gente assim? Hã? Em todo lugar tem gente assim, sim ou não? Pessoas de natureza o quê? Difícil. Pessoas de natureza. Tem gente que tem um coração aquebrantado. A palavra ela cai com uma facilidade tão grande, dá um fruto com uma facilidade. Mas tem gente que a terra é terra difícil. Que não é todo fruto que a gente planta que dá o quê? Que não é toda semente que nós plantamos que dá o quê? Fruto. Jacó ele era esse tipo de pessoa, manipuladora, difícil, de coração
coração pesado, complicado. Não foi Esaú que destruiu a vida dele, foi ele mesmo que destruiu a sua própria o quê? A sua própria o quê? Vida. Tem gente que assim, ó, a minha vida está do jeito que está, é por causa de fulano. A minha vida está do jeito que está, é por causa de Beltrano. A minha vida está, não, a vida está do jeito que está pelas suas escolhas. A tua vida está do jeito que está por causa da tua natureza. A tua vida está do jeito que está, a tua pessoa. Nós temos que parar de ficar colocando a culpa de quem? Dos outros. E assumir os nossos erros. Mas Jacó não. Jacó ele culpava Esaú. Não, ó, eu estou aqui nesse deserto. Eu estou aqui penando na mão de Labão. Eu estou aqui nessa situação e aqui. Não. Entenda uma coisa. O presente dele foi plantação do passado. O nosso presente é plantação do nosso quê? E o nosso futuro? É agora, é o presente. É as tuas escolhas hoje que vai definir o teu futuro. E entenda uma coisa: Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus te deu autoridade e você é o Senhor da plantação. Mas também você tem que entender o seguinte: Deus é o Senhor da colheita. Se você plantou manga, você vai colher manga. Se você plantou melancia, você vai colher melancia. Olha para o pastor, presta atenção, não adianta só o corpo estar aqui, o espírito também tem que estar o quê? Aqui. Deus não quer que você esteja aqui para agradar os outros. Deus ele quer que você esteja aqui para agradar a Ele. Quem está entendendo, pastor? Presta atenção nessa palavra, que ela é muito forte. Olha para o pastor, Jacó é marcado por uma vida de engano. Olha para isso. Jacó é marcado por uma vida de quê? De engano. Jacó tem uma visão de uma escada e de anjo subindo e descendo. Deus, naquele exato momento, ele estava estabelecendo uma aliança com Jacó. Naquele exato momento, Deus estava estabelecendo uma aliança com quem? Com Jacó. Deus, nessa manhã, Ele quer estabelecer uma aliança com você. Você vê, mesmo Jacó sendo uma pessoa complicada, mesmo Jacó sendo uma pessoa difícil, mesmo Jacó tendo uma vida marcada por engano, Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus estava ali dando para Jacó através daquela aliança o baú. Olha, pastor, Deus está dando uma oportunidade para você. Talvez você seja uma pessoa que está aqui sentada nessa cadeira hoje, que mente demais. Talvez você é uma pessoa hoje que está sentada nessa cadeira, que mostra ser uma pessoa que na verdade você não é. Talvez você é uma pessoa hoje que mostra uma versão que você não é. Talvez você é uma pessoa hoje de duro coração. Talvez você é uma pessoa hoje muito orgulhosa, muito orgulhoso. Talvez você seja uma pessoa que só se sente bem quando alguém estende um tapete vermelho para você. Talvez você seja uma pessoa de natureza muito difícil, de coração muito difícil. E Deus hoje quer apagar essa versão sua e instituir, colocar hoje uma nova versão na tua vida. Mas para isso acontecer, só depende de quem? Só depende de você, amém? Olha aqui, pastor. Jacó teve problema dentro de casa com seu irmão gêmeo, Esaú. Jacó era manipulador. Jacó era o quê? Manipulador. Você vê, a pessoa que ela tem essas características, essa natureza difícil, é uma pessoa problemática, uma pessoa difícil. O que significa, pastor? Aonde ela vai, tem problema. Aonde ele vai, ele tem problema. Você quer falar uma coisa? Tem gente que tem um currículo de igreja. Tem gente que tem o quê? Tem currículo de igreja. Já passou na Assembleia, deu problema. Já passou na Batista, deu problema. Já passou na Universal, deu problema. Já passou na Internacional da Graça, deu problema. Já passou de não sei o que lá, deu problema. Por quê? E ela diz: não, eu saí de lá porque a culpa foi do obreiro. Não, eu saí de lá porque a culpa foi do pastor. Não, eu saí de lá porque é de fulano. Não, eu saí de lá. Pelo amor de Deus, está todo mundo errado, só você está certo. Quem está entendendo, pastor? Tem que ter assim. Tem gente que o currículo ele é o quê?
currículo o quê? Extenso. O que significa, pastor? Você quer ver uma coisa? Até os vizinhos, a pessoa passa e tem problema com os vizinhos. Até gente da sua própria família tem problema. Você vê que a família tem um pé o quê? Por quê? Porque uma pessoa problemática, você lembra que o pastor falou no início? A gente tem que andar com sapatinho de quê? Por quê, pastor? Porque qualquer palavra que a gente falar ofende. Qualquer palavra que a gente fala ainda no coração. Essa pessoa ainda diz que tem o Espírito Santo. Quer dizer, é uma pessoa que está assim alto o quê? Porque aquele que tem mágoa, rancor no coração e de natureza difícil, é pessoa que ainda é velha criatura. E como é que tem o Espírito Santo se não é velha criatura? Para ter o Espírito Santo tem que ser nova criatura. Tem que ter a natureza de Cristo dentro de nós. Então isso mostra? Isso mostra que não nasceu de novo. Isso mostra que é preciso que haja uma verdadeira conversão. Isso mostra aquela passagem que Jesus disse: aquele que quer me seguir, assim mesmo que se negue, tome a sua cruz e me siga. Significa, você até hoje não venceu a você mesmo. E se você não venceu a você mesmo, você não venceu o diabo, você não venceu o inferno. Porque quando você vence a você mesmo, automaticamente você vence o diabo, você vence o inferno, você vence o inimigo. Mas quando você perde para você mesmo, você perde para tudo e para todos. Quem está entendendo, pastor? Então o problema de Jacó era Esaú? O problema de Jacó era quem? Tem gente aqui sentada nessa cadeira que o problema não é Esaú, o problema é você mesmo. Agora, essa aí é a questão. Será que você vai ser humilde bastante para reconhecer que você é o problema? Que você é o manipulador? Que você é que está causando sérios problemas na tua vida? Que não é fulano, que não é beltrano, que não é ciclano, é a sua própria o quê? Natureza. Porque somente com o arrependimento e o reconhecimento de que está tudo errado dentro de você, para Deus de fato entrar na tua vida hoje, mudar a tua história. Mas enquanto você estiver com esse orgulho aí dizendo que está tudo bem com você, e você sabe que está tudo errado, está tudo mal, e a sua consciência só está te pesando, só está te castigando, e você sabe que se você morrer hoje, para onde você vai, Deus não pode fazer nada por você. Porque para Deus fazer, você tem que dar o teu primeiro passo. Você tem que ser que nem Jó. Foi o que Jó falou: eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. É reconhecer. E não é para orar para os outros ouvirem. Sua vida não. Você não tem que justificar nada para ninguém, não. Ninguém paga a sua conta, não. Em silêncio mesmo, no seu cérebro, pede perdão para Deus, se arrepende. Que Deus entra na tua vida hoje, muda a tua história. Amém. Olha aqui, pastor. Jacó manipula Esaú com um prato de mentira. Quando Isaac estava para morrer, Jacó também manipula Isaac. Olha para isso. Ele manipulou Esaú. Ele sabia que o irmão estava com fome, estava exausto, estava cansado, e tudo que o irmão queria era o quê? Se ali. Então o que foi que ele fez? Eu vou manipular meu irmão e vou roubar dele. Olha só o pensamento de Jacó. Eu vou roubar dele o direito de quê? De primogênito. E ele foi lá, manipulou o irmão e roubou o direito de primogenitura do irmão. O irmão vendeu o direito de primogenitura para ele. Ele chegou e falou assim: agora eu vou manipular o meu pai, vou me investir, vou me arrumar todinho ali, que nem Esaú, vou colocar pelos nos meus braços, para quando meu pai encostar em mim, ele achar que eu sou Esaú. E assim eu vou manipular o meu pai, e a bênção que pertence a Esaú, por ser o filho primogênito, essa bênção vai ser quem? Vai ser minha. Ele também manipulou Isaac. Por que isso, pastor? Porque esse tipo de pessoa só vive de manipulação, só vive de mentira, só vive de engano. Diz que foi Deus que falou, que foi Deus que isso, que Deus que aquilo, mas é pura mentira. Deus não falou nada. Deus não está em mentira, Deus não está em engano, Deus não está em procuratura.
mas ainda coloca o nome de Deus em vão. É por isso que a Bíblia diz, né? O diabo se passa por anos de o quê? De usa. E olha que diz, e usa os seus ministros. Olha para isso. E usa quem? E quem são os seus ministros? Seus servos. Quem fala mentira, servo de quem? Quem vive uma vida de mentira, de engano, de mágoa, de rancor, de natureza ruim, de natureza complicada, de pessoa difícil, é de quem? Quem está entendendo, pastor? Não, a Bíblia diz, e usa os seus. Isso. Por que, pastor? Porque quer viver em manipulação, só quer chamar a atenção de homens. De fato, de verdade, não tem chamado a atenção de quem? De Deus. Quem está entendendo, pastor? Pastor, o senhor está dizendo que eu sou essa pessoa? A tua consciência sabe. Quem não é essa pessoa está o quê? Está aí? Mas quem é, a sua própria consciência é o quê? E o Espírito Santo está o quê? Está falando com você. Amém? Olha, pastor, o maior problema de Jacó não é Esaú. O maior problema é ele mesmo. A vida dele está uma bagunça. Por causa de Esaú? Por causa de quem? Por causa dele mesmo. Porque vem cá, quem foi que aprontou tudo? Quem foi que cometeu todas as burradas? Repita assim: eu sou escravo das minhas próprias escolhas. Você é escravo das suas próprias escolhas. Ah, pastor, eu casei e quebrei a cara. Você me escolheu aquela pessoa, não foi Deus. Ah, pastor, eu entrei no negócio e quebrei a cara. Você entrou naquele negócio, você escolheu aquilo, não foi Deus. Ah, pastor, aquela amizade tal fez isso comigo. Você escolheu aquela amizade, você permitiu ela entrar na tua vida, não foi Deus. A maioria, deixa eu falar para você, a maioria das pessoas que estão na tua vida, que estão na nossa vida, a maioria foi tudo enviado pelo diabo. São poucos aqueles que foram enviados por quem? Tem mais cobra perto da gente do que anjo. Tem mais cobra perto da gente do que enviados de Deus. Quem está entendendo, pastor? Então o que significa, pastor? Você é escravo das suas escolhas. Quem está entendendo, pastor? Você é o quê? Uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim: quando meu coração manda, eu faço. Pronto, acabou. Eu peguei e me calei na hora. Eu disse: deixa o lado, deixa o coração fazer quebrar a cara, chorar, sofrer, porque eu sou assim aprende. Tem gente que só aprende o quê? Apanhando, tem que tomar uns catinhos de papo para aprender. Você vê, Jacó só aprendeu o quê? Apanhando. Tem gente, ó, você está vendo? Tem gente aqui que eu estou pregando aqui agora, a palavra está entrando por um ouvido e está saindo por outro. Tem gente que eu estou pregando aqui agora, a cabeça dele está em outra coisa, está em outra pessoa, não está aqui. E Deus não pode fazer nada na vida dessa pessoa. Deus só faz na vida da pessoa que está aceitando essa palavra, está pronto em colocar em prática. Diga glória a Deus. Então quem foi que causou a bagunça na vida dele? Foi ele mesmo. Quem é que está causando a bagunça na tua vida? É você mesmo. Você é escravo das suas próprias escolhas. Olha aqui, pastor. Ele, e voltando para casa, ele leva a sua família e avisa, e ele é avisado que Esaú juntou 400 homens para pegá-lo. Ele resolve sair da casa do seu sogro Labão. E ao sair da casa de Labão, ele diz: eu vou voltar para casa, vou voltar para as terras dos meus pais. E no caminho de volta para a terra dos pais, ele é avisado que Esaú juntou 400 homens para pegar ele. E ele tem medo, não pela sua própria vida, mas pela vida dos seus servos, da sua família. Ele pega a sua família, ele pega os seus servos e coloca na frente, porque ele diz: se Esaú e os homens dele me alcançar, não vai morrer nem minha família, nem meus servos, só vai morrer quem? Eu mesmo. Porque ele não queria colocar a vida da família e nem dos servos em perigo. Por quê? Porque o erro foi da família?
O erro foi dos céus? O erro foi dele. Ele dizia: eu plantei, agora vou ter o quê? E colher. Jacó, naquele exato momento, ele estava entendendo que ele tinha que assumir o que é as restes. Você tem que entender o seguinte: chega um momento em que você tem que assumir a responsabilidade. Você foi o Senhor da plantação, agora o Senhor da colheita vai fazer você. Quem está entendendo, pastor? Plantação livre, colheita obrigatória. Está falando um bocado de coisa errada, está fazendo um bocado de coisa errada aí escondidas, mensagens erradas aí escondidas, declarações erradas aí escondidas. Ah, mas o pastor não está vendo, e quem está vendo, e a mulher não está vendo, mas Deus está vendo tudo, Ele vai cobrar tudo de você. A Bíblia diz: o teu pecado te achará. Teu pecado te achará. Minha esposa está, meu esposo, Deus está vendo tudo. Certo? Ah, eu estou fazendo nada de trono, você está fazendo, você vai cair no cavalo bonito. Jesus está vendo tudo que está acontecendo. E eu posso falar uma coisa para você? Você está sendo vítima do diabo e você nem sabe. Porque o teu diabo, ele está usando aquela pessoa para justamente derrubar, e você ainda não abriu a tua mente. Quem está entendendo, pastor? Vem cá, uma mulher para dar em cima de um homem casado, ou um homem para dar em cima de uma mulher casada, foi enviado por Deus? Para com isso. Para de ouvir a porcaria do seu coração. Claro que não. É enviado pelo diabo para destruir, para acabar com a tua vida. Ah, mas pastor, e o sentimento que eu estou sentindo? Esse sentimento que você está sentindo vai te levar para o inferno se você continuar nisso. Deus está dizendo para você, diga agora: Deus, se liberte de você mesmo hoje. Vença você mesmo hoje. Porque a bagunça, quem está causando na tua vida é você mesmo. E depois não vai colocar a culpa nos outros. Ah, a culpa é de fulano, a culpa é sua. Você é escravo das suas próprias escolhas. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Olha o que diz: o problema não é que o irmão o odeia, o problema é que ele é o problema. Quem está entendendo, pastor? O problema não é o quê? Que o irmão quer? Odeia. O problema é que ele é o problema. Porque tem que falar: o problema é minha mulher, o problema é fulano, o problema é meu irmão, o problema é meu sócio, o meu problema é não sei quem, o problema é o pastor. Não, o problema é que você é o problema. Está na hora de ficar parando, de ficar apontando o dedo para quê? Você sabe qual é o meu problema? Antigamente, como eu não tive pai nem mãe para me criar, fui criado pelos meus tios. Você sabe qual era a minha desculpa? Eu tomava um tropeção, eu dizia: a culpa foi do meu pai e da minha mãe. Eu batia a cara na parede: a culpa é do meu pai e da minha mãe. Qualquer coisinha que acontecia comigo, eu dizia que a culpa era de quem? Quando eu perdoei eles, eu comecei a dizer: a culpa é minha, a minha vida é minha. Está na hora de você parar de ficar apontando o dedo. E outra coisa, quando você aponta o dedo, você tem 4 estendidos para você. Quem está entendendo, pastor? Olha o que diz mais: a gente tem 2 escolhas na vida: começar a dizer que a culpa é de Esaú, ou começar a se lembrar que eu sou o manipulador. Isso aqui é muito forte. A gente tem quantas escolhas na vida? Quais são as 2 escolhas? Uma, continuar colocando a culpa em Esaú, continuar colocando a culpa na sua esposa, no seu esposo, no seu irmão, na sua mãe, no seu pai, no seu sócio, de fulano, de beltrano, de ciclano. Ou começar a colocar o quê? Não, a culpa é minha. Eu tenho uma natureza o quê? Difícil. Eu sou manipulador. Eu sou uma pessoa de fato complicada. O que eu estou vivendo hoje são frutos das minhas escolhas. Quem está entendendo, pastor? Amém. São frutos das minhas escolhas. Amém, igreja? Amém. Eu sou o tipo de pastor seguinte: eu não forço ninguém a nada. Você já percebeu isso? Eu procuro sempre corrigir na pregação, na palavra. Por que, pastor? Porque tem uma coisa: se a pessoa não ouve a voz de Deus, não ouvir a minha voz.
Então eu permito que a pessoa quebrar a cara, porque tem gente que só quebrando a cara para quê? Para aprender. Quem está entendendo, pastor? A vida ela ensina bastante. Agora tem gente que tem que quebrar tanto a cara que continua no mesmo erro e ainda colocando a culpa no outro. Não, a culpa é sua. Olha o que diz. Ele adianta a família e os seus servos e fica sozinho no vale de Jabó. Pensou consigo mesmo: se alguém tiver de morrer, e seja o quê? Eu, que ninguém venha pagar pelos meus pecados, pelas minhas escolhas. Olha só o que ele pensava dentro dele. Olha aqui, pastor. O problema de Jacó estava dentro de quem? Estava dentro dele. Repita assim, igreja: Deus me liberta de mim. Repita assim: Deus me liberta de mim. Amém? Porque só você se libertando de você mesmo, para de fato, de verdade, o Espírito Santo entrar dentro de você. Eu falei para todo mundo durante a semana que se você crer hoje, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Mas para você ser batizado com o Espírito Santo, você tem que se libertar de você mesmo. Amém? Olha o pastor. Jacó está sozinho. E naquele momento em que Jacó está sozinho, ele tem uma luta. Ele tem o quê? Uma luta. Olha só, ele está lá com o rol de Jacó. Os seus servos e a sua família já tinham ido embora, tinham se adiantado. E ele estava esperando quem? Esaú, com os 400 homens. Daqui a pouco o homem se aproxima e começa a partir para cima dele, a agredir ele. E ele começa a entrar numa luta física com esse homem. Essa luta durou mais ou menos 6 horas de relógio. Durou quanto tempo essa luta? 6 horas de relógio. Por quê? Porque ele pensou que ele ia ver Esaú e 400 homens. Queria ser o fim dele. Mas naquela hora, naquele dia, Deus estava dando uma lição em Jacó, como Ele está dando uma lição hoje em você. Tem gente aqui hoje, sentado nessa cadeira, que parece que só tem eu e você aqui nessa igreja. Porque talvez você está sentado nessa cadeira e está dizendo assim: pastor, mas está pregando só para mim hoje. Porque você está tomando uma surra de palavra hoje. E essa surra que você está tomando é justamente para o quê? Para você se libertar de quem? De você mesmo. Porque tem gente que só aprende o quê? Apanhando. Quem está entendendo, pastor? Olha aqui, pastor. Jacó está sozinho. E um homem vem e começa a lutar com Jacó. Naquele exato momento, Deus apareceu para lutar. Foram 6 horas de luta com quem? Porque aquele homem que estava lutando com Jacó representava quem? Mas Jacó ele ainda não sabia que aquele homem era quem? Ainda não tinha sido revelado para Jacó que aquele homem era Deus. Amém? Gênesis capítulo 32, versículo 25. E o que surpreendeu Deus naquele exato momento é que Jacó ele não parava de quê? De lutar. Olha para isso. A luta dele com Deus durou quanto tempo? 6 horas. E ele parou? Surpreendeu Deus. Por quê? Porque o manipulador é aquele que começa e para no meio do quê? E ainda disse: eu parei no meio do caminho porque a culpa é da minha mulher, do meu marido, é de fulano, é de Beltrano, é de Ciclano. Quem está entendendo, pastor? Eu não fui até o final. O manipulador ele nunca chega ao final. O manipulador ele faz corpo mole. O manipulador ele gosta de tirar proveito dos outros. O manipulador ele não vai até o fim, ele não é honesto, ele não é correto naquilo que ele faz. Mas Jacó estava perseverante naquela luta, e aquilo chamou a atenção de quem? De Deus. Olha o que diz lá no versículo 25: vendo este que não podia morrer, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Olha para isso. Deus se surpreendeu com Jacó. Por quê? Porque Jacó era aquele homem que começava as coisas e colocava a culpa de quem? Você vê, naquele exato momento, Jacó estava chamando a atenção de Deus. Por quê? Porque a família nem os servos estava com ele. Ele estava sozinho. Ele disse: eu que pequei,
eu que errei, não foi minhas duas mulheres, não foi meus filhos, não foi meu sangue. Eu agora tenho que assumir o que? A resposta. Quando ele tomou aquela atitude, Deus disse: olha, está começando a mudar. Está começando a se bom, perfeito. E quando ele começou a lutar com Deus, ele não parava, ele não pedia para parar, Deus olhou a mudança de Jacó. E a Bíblia diz que o anjo, que o homem naquela hora, mexeu na articulação de Jacó e promoveu uma grande dor em Jacó. Olha aqui, pastor, tocou na coxa de Jacó para ver se quando a dor o atingisse a vida de Jacó, ainda assim ele continuaria lutando. Jacó continuou lutando. Diga agora a Deus. Ele disse: eu vou mexer na articulação dele, porque ficou sozinho, assumiu a responsabilidade, está perseverando na luta, até agora não parou. Eu vou ver se eu provocando a dor ele vai parar. Nem a dor parou Jacó, nem a dor parou, porque ali estava vendo que uma transformação. Ele estava se tornando ali um novo. Olha, pastor, que você saia daqui hoje transformado. É um novo homem, uma nova mulher. Do que adianta você dizer assim: pastor, eu tenho 20 anos de igreja, 20 anos como velha criatura, 20 anos de um batismo que não valeu, porque se você é velha criatura, você entrou em chuva e saiu morado das águas. Que adianta? E se morrer, vai para onde? Vai perder o quê? Porque o Espírito Santo não está aí. Então, nesse exato momento, está acontecendo uma luta entre você e Deus. E Deus permite até uma dor vir. Para quê, pastor? Para ver se você vai parar ou se você vai continuar lutando. E quantas são as pessoas, inclusive, que até você conhece, que Deus tocou na coxa da pessoa, na articulação da pessoa, provocou uma dor. Porque tem dor, tem situações que não é o diabo que provoca, é o próprio Deus que provoca. Para justamente ver se você vai permanecer, se você vai continuar lutando, ou se você vai embora. E quantas são as pessoas que você até conhece, que quando veio a dor, que foi embora? Porque tem gente que só quer continuar quando as coisas estão indo, o quê? É muito fácil dar glória a Deus quando está tudo indo bem. Eu quero ver você dar glória a Deus quando Deus mexe na tua coxa, quando Deus mexe na tua articulação e provoca a dor. Eu quero ver se aí, quando vem a dor, você continua lutando. Você continua dando glória a Deus. Amém, igreja? Mas Jacó surpreendeu a Deus. Ele continuou o quê? Lutando. Sabe, pastor? Ele disse: você me machucou, mas eu não vou te soltar até que me abençoe. Diga glória a Deus. Olha para isso. O Jacó, natureza antiga, o Jacó do passado, quando Deus tocasse na coxa dele, ele doesse, ele iria o quê? Desistir. E aí ele ia sair colocando a culpa em Isaac, seu pai, iria colocar a culpa na sua mãe, iria colocar a culpa em Esaú, iria colocar a culpa nos 400 homens, iria colocar a culpa nas suas esposas, do céu. Aquele Jacó não. Ele disse: eu não vou te soltar, porque o antigo Jacó morreu, mas aqui o novo Jacó. Eu não vou te soltar até que o Senhor me abençoe. Deus olhou e Jacó disse: esse agora é um novo homem. Esse aqui agora é uma nova o quê? É o que Deus, pastor, é o que Deus quer olhar para você hoje e ver. Esse novo homem, essa nova mulher. A pior coisa que existe é a gente encontrar gente que só coloca desculpa. Só coloca o quê? Fica colocando desculpa em tudo. A pior porcaria que existe. Se errou, se isso, assume o erro e pronto, acabou. E levanta a cabeça. Amém? Olha aqui, pastor. Deus pergunta: qual é o seu nome? E ele diz: meu nome é Jacó. Naquele exato momento, o enganador e o manipulador, naquele exato momento, o nome Jacó representava o quê? O enganador e o quê? E o humano representava o quê? A velha o quê? Criatura, a velha natureza, o manipulador, a pessoa problemática. Deus pergunta para ele:
Meu nome é Jacó. Senhor, sou eu mesmo, o manipulador. Senhor, sou eu mesmo, o complicado. Sou eu mesmo, Senhor, aquele que causou a bagunça na minha vida. Sou eu mesmo, Senhor, aquele que causou problema na minha vida. Sou eu sou o culpado da minha vida, está assim. Sou eu, Jacó. Quando Jacó falou isso, Deus disse: você não é mais Jacó, você agora é Israel. Que forte para Jesus. Não é mais Jacó, não é mais o manipulador, não é mais aquela pessoa difícil, não é mais velha criatura. Eis a Israel, uma nova criatura. E como eu estou te dando um novo nome, eu estou fazendo de você hoje uma nova criatura. Eu estou fazendo tudo novo na tua vida. Quando Deus, porque entende uma coisa, para Jacó, naquele exato momento, ele estava lutando com quem? Com um homem o quê? Comum. Mas quando Deus falou assim: não te chamarás mais Jacó, e sim o quê? Israel. Naquele exato momento, os olhos de Jacó o quê? Sabiam. Porque quem é o único que pode mudar o nome do nascimento de uma pessoa? A certidão de nascimento de uma pessoa? O pai. Quem está entendendo, pastor? Quem pode no cartório mudar o nome da pessoa? A certidão de nascimento da pessoa, o nome? Alterar o nome. Quem tem esse poder? O pai do quê? Da pessoa. Quem está entendendo, pastor? Naquele exato momento ele entendeu que ele estava na frente do próprio pai, do verdadeiro pai. E o pai naquele exato momento estava mudando o nome dele. Naquela hora ele entendeu que ele estava frente a frente com Deus. Ele disse: esse lugar se chamará Peniel, porque os